Você com certeza tem muitas oportunidades. O problema é que talvez a oportunidade que você espera não apareceu ainda ou você não conseguiu enxergar, e as outras oportunidades que mudariam sua vida para te preparar para essa outra oportunidade maior estão passando o tempo inteiro na sua frente e você está sendo incapaz de enxergar. A gente vai falar um pouco sobre esse negócio do cavalo selado passando duas vezes na sua frente e você simplesmente não olhando para essas oportunidades. Meu nome é Yuri, seja mais que bem-vindo ao meu canal. Aqui a gente só faz reflexões, troca ideia, nada de querer parecer um inteligentão, não é? Mas, cara, eu ligo a câmera e vou compartilhar algumas ideias com vocês aqui todo santo dia, beleza? Não tem edição, nada muito produzido. Alguns anos atrás, eu tava procurando um trampo e eu precisava muito de dinheiro para poder, né, me sentir um homem adulto funcional, né? E aí eu entrei numa plataforma de empregos, comecei a mandar o currículo lá dentro e tal. E para uma das vagas eu mandei e me responderam. Ele falou assim, cara, eu queria bater um papo com você, gostei do seu portfólio, gostei do teu currículo, consegue bater um papo hoje? Eu falei, cara, consigo. Aí eu fui ver na descrição e era vaga para estagiário. E eu queria emprego, né, normal. O meu desejável era o trampo comum. E aí a vaga era para estágio. Aí eu ia responder no e-mail assim, caraca, pô, pior que nem vai rolar, porque agora que eu vi que era estágio, a tua vaga e tudo mais, vou deixar para outra pessoa. Ia colocar desse jeito. Mas no momento que eu tava digitando a mensagem para mandar por e-mail, eu senti no meu coração, e eu inclusive acredito que foi um intermédio de Deus nesse momento, que era para falar assim, mas de qualquer forma, eu tô à disposição caso você queira fazer um bem bolado aí, tá? Se você tiver um orçamento, uma proposta de trabalho que seja legal, gostei de você, a gente pode fazer um bem bolado que a gente, né, vai fazer alguma coisinha aqui. E aí a gente foi conversar. E aí eu tinha saído de R$ 600 por mês, trabalhando 12 horas, fui para 2.400 trabalhando 4 horas. Assim, de casa, inclusive. Isso pra mim foi muito doido. Foi a primeira vez que eu experimentei o home office alguns anos atrás, alguns bons anos atrás. E eu pirei, meu irmão. Pirei com essa parada. Eu falei, caraca, velho, que top. Olha que massa. Tudo da minha casa, não preciso pegar ônibus, não preciso pegar trânsito. Eu trabalho na área de TI, né? Então, pô, eu trabalho aqui fazendo minhas paradas, mando pra ele, tá tudo certo, tá tudo feito. E foi um momento muito interessante na minha vida, foi um contato que esse contato me abriu portas que mudou a minha vida. Ou seja, eu estava em busca de um emprego formal que me pagasse por 8 horas trabalhadas e acabou que ter enxergado uma brecha em uma oportunidade que não parecia ser uma oportunidade mudou a minha carreira. Porque esse cara, depois quando ele finalizou o projeto dele, ele meio que fechou o projeto e falou assim, cara, Yuri, eu vou investir em algumas outras coisas, mas eu não vou te deixar na mão. Você é um excelente profissional, você é um amigo do caramba, não vou te deixar na mão. Você quer ir pra onde? Pra essa empresa aqui ou pra essa outra? E eu falei, pra essa outra. Por que eu escolhi essa outra? É muito mais difícil de entrar aqui. Só que ele tinha muita moral. E era longe pra cacete da minha casa. Então, chegando nesse lugar, eu vi o porquê que era tão interessante. O salário, que o meu era de 2.400 na época, pulou pra 4.500. Foi essa mudança, vertiginosa que aconteceu. E foi muito por me colocar à disposição das situações e enxergar as oportunidades. Então, pessoal, muitas vezes a gente fica procurando a oportunidade de cara limpa na nossa frente. Aquela pessoa que vai chegar e falar assim, cara, você tem um minutinho, dá sua atenção porque eu tenho uma oportunidade maravilhosa para você. Tenho aqui, ó, R$ 1.000.000. Às vezes vai aparecer desse jeito, mas às vezes a oportunidade que vai mudar a sua vida não vai aparecer assim. Na grande maioria das vezes, ela vem por intermédio de alguém que conhece alguém que eventualmente trocou ideia com você, te achou simpático, e que essa outra pessoa conhece alguém que precisa de um serviço que você presta e o match acontece. Eu vou dar um exemplo para você que aconteceu há pouco tempo. Tenho dois grandes amigos, uns irmãos para mim. Os dois, um é empresário muito bem sucedido e o outro profissional da área de tecnologia muito bem sucedido também. E aí, eventualmente, esse meu parceiro, que é um empresário muito bem sucedido, chegou para mim e falou assim, Yurizão, você é o cara de TI que eu conheço, que é a minha referência, irmão. Quem é o melhor cara que você conhece? Preciso de alguém para ser o líder de tecnologia aqui na empresa. E a única coisa que eu fiz foi criar a ponte. Eu peguei esse meu brother e coloquei com esse outro cara aqui, pô. Simplesmente. E aí o que acontece? Todos eles, tanto eu quanto todo mundo aqui, já tava ligado do que poderia acontecer, cara. Porque os contatos eles foram sendo feitos. Então, enxergar a questão da possibilidade, da oportunidade, é a melhor coisa que você pode fazer. Então, como você vai fazer isso? Como é que você se torna uma pessoa qualificada o suficiente para que você venha enxergar as oportunidades?
Primeiro, você não pode ser aquela pessoa reclusa. E quando eu falo de pessoas reclusas, são pessoas que evitam o contato com as outras. Gente tímida não vai chegar em canto nenhum. Não vai chegar. Você pode ser tímido, não tem problema nenhum. Na realidade, eu acho um problema muito grande. Mas você tem que entender que se você escolhe ser tímido, não exija muitas coisas da sua vida profissional e da sua carreira. Porque o cara que é mais descoladão, que troca ideia, aquela menina que é mais tranquila e de boa com todo mundo, que ri, que brinca, que pega contato com a galera, que depois do trampo vai tomar uma cervejinha com a galera e tudo mais, não é aquela pessoa que, não, terminei meu trabalho e vou pra casa. Essa pessoa naturalmente vai ter mais oportunidades do que você. E enxergando essa questão das oportunidades, as possibilidades elas aumentam. Com certeza. Então, esse é um dos pontos que eu queria que você entendesse. Não seja uma pessoa muito reclusa. Você não vai enxergar muitas oportunidades porque você vai evitar enxergar essas oportunidades. Agora, uma segunda dica que eu vou dar pra vocês. Inclusive, tem um carro de som passando aqui, tá, pessoal? Se estiver passando aqui e os meus filhos tossindo, correndo aqui, é assim mesmo. A vida acontece. Então, tem um outro ponto que eu queria ressaltar com vocês aqui sobre essa questão da oportunidade. Esteja tecnicamente pronto. Seja uma pessoa tecnicamente muito boa no que faz. Yuri, eu sou um engenheiro civil. Cara, procura se qualificar o máximo possível. Não tô falando de certificações, tô falando de nível de conhecimento mesmo. Pra você, quando chegar numa roda de conversa e aí alguém fala de alguma parada lá, não, tô precisando, não sei o que, no sentido técnico, você conseguir embutir aquilo na conversa de modo com que você vai passar o conhecimento, presta atenção nisso. Você vai passar o conhecimento de uma coisa complexa como se não fosse nada. Essa é a manha, tá? Passar o conhecimento de algo complexo como se não fosse nada. Vou dar um exemplo. Vai falar sobre marketing digital. E alguém tá falando assim, cara, eu tô quebrando a cabeça, bicho, lá no projeto, lá no trampo, por causa disso. Aí você fala, velho, você já viu o custo por lead? Dá uma olhada no custo por lead, pô. Entra lá na plataforma lá da Meta, vê o seu custo por lead, e aí você vai conseguir entender o quanto você tem que investir. Quando você fala coisas que aparentemente são complexas de um jeito simples, como se não tivesse dado trabalho nenhum para você aprender, isso vai passar um tom de autoridade. Depois eu posso falar para vocês como é que se constrói a autoridade. Pelo menos como é que eu faço isso, tá? Mas entenda que você está utilizando recursos para poder despertar na cabeça das outras pessoas que você pode ser aquela pessoa que pode resolver o problema dela. E aí abre uma oportunidade. Sacou? Você, numa conversa que vai estar tendo com alguém, vai estar despertando nas outras pessoas a possibilidade de que você é uma pessoa que pode sim ter uma oportunidade. Porque normalmente é assim que acontece. É alguém que abre uma porta pra você, tá? Agora, como é que você vai fazer isso sem parecer uma pessoa pedante, chatona, que só fala de trabalho e tudo mais? Sendo uma pessoa que tenha resultados visíveis. Então, se você... Eu sei que você tá na busca das oportunidades e tudo mais, mas quanto mais resultado você tem, visível, palatável, as pessoas olham o teu resultado, tu tem um carro legal, você se veste bem, porra, tu vive bem, tu... Sacou? Se você é uma pessoa que tem resultados visíveis, as oportunidades chegam de uma maneira muito mais simplificada, tá? Então, por isso que o povo fala sobre essa questão da ostentação e tudo mais, que por um lado é uma bobeira assim, mas nós somos julgados nos primeiros segundos, pô. Existe uma coisa na psicologia chamada efeito halo, né? Que é o quê? O que é o efeito halo, no final das contas? É halo e horn, né? Você é julgado positivamente ou negativamente nos primeiros segundos. Então, se você chega num lugar e você tem essa questão de não estar adequado para a venda que você quer fazer, digamos assim, o seu processo de convencimento é muito maior. Pode ser muito forte, mas o seu gogó tem que ser brabíssimo. E aí, se você for tímido, também tá lascado. Você já não é uma pessoa que se aparenta ser uma pessoa de autoridade, mas também não consegue nem conversar com os outros, pô. Aí fudeu. Aí não adianta, você não vai conseguir realmente ir para muito longe, não. Então, desse jeito você vai conseguir enxergar as oportunidades. Outra coisa, tenha conhecimentos. Eu acho que esse aqui é o principal, tá? Para você entrar numa roda de conversa, para você trocar ideia com alguém, para você conseguir ter um valor agregado maior para as pessoas e para as situações, você tem que ter conhecimentos variados. Seja aquela pessoa que fala de tudo um pouco. Odeio trocar ideia com gente que você vai conversar e a pessoa, velho, só fala sobre a mesma coisa, é incapaz de enxergar outras coisas mais complexas. Você vai trocar uma ideia um pouco mais profunda, um pouco mais filosófica com a pessoa. E você sabe que a pessoa, ela até acha chato esse tipo de tema. Irmão, eu acho o pior tipo de gente. E não é porque eu acho que eu sou mais inteligentão, não. Não, pô, porque eu acho que o ser humano, ele tem que explorar suas potencialidades a nível de conhecimento, porra. Tu tá aqui na Terra, tu tem acesso à internet, sacou? Você tá aí, Yuri, não tem dinheiro, mas você tá me vendo. Se você tá me vendo é que você tem acesso à internet, fucking net, velho. Sacou? Então você tem acesso
tanto ao conteúdo que eu tô trazendo para você, quanto a vários outros conteúdos que podem agregar nível de conhecimento para você. Então, seja aquela pessoa que, de fato, sabe conversar sobre várias coisas, que entende sobre vários temas para poder se tornar uma pessoa mais valiosa. Então, o valor agregado, ele aumenta em relação a você e aí as pessoas vão considerar mais você e a sua presença para que você, no momento da oportunidade, também enxergue. Você ser essa pessoa sagaz da oportunidade é o ponto principal. Eu acho que por último, não menos importante, gente, eu não tô seguindo roteiro, tá? Então por isso que eu tô só falando com vocês aqui, trocando ideia e vambora. Por último, não menos importante, é que você seja cara de pau, tá? Todo cara de pau vence. Todo cara de pau vence. Seja um vendedor de loja de sapato ou seja um executivo de empresa. Todo cara de pau vende, vai, se joga, mete as caras. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Se submete, chega lá pra pessoa e fala assim, mano, pô, queria trocar uma ideia com você sobre tal parada. Consegue não? Um tempinho pra gente almoçar aí, trocar ideia, o pacto é almoço, pô. Tipo, você ser aquela pessoa que se coloca à exposição. Deu pra entender? Muitas pessoas, elas ficam receosas de ser cara de pau pra poder cavar uma oportunidade. E aí é um vacilo. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu fui palestrar numa escola, né? E aí, ao palestrar numa escola, fui falar sobre a área de tecnologia, a escola que eu estudava no ensino médio. Então, fui falar para alunos do ensino médio, como era 10 anos depois, estava vivendo uma vida profissional. E eu ia falar sobre tecnologia. Enquanto eu estava falando, tinha um aluno que ele não parava de olhar para mim. Ele estava vidrado assim, ó, olhando para mim. E toda pergunta que ele tinha, ele me pausava e perguntava. E eu, pô, uma resposta. E aí foi indo. E ver aquele interesse naquele moleque foi muito massa, porque depois da aula ele, cara, posso pegar teu Instagram? Eu queria trocar uma ideia com você, pra você me ajudar nas paradas, eu tô em dúvida e tal. Resumo da história. Lembra daquele brother meu que era empresário, que eu falei pra vocês no início do vídeo? Esse moleque também foi empregado por ele através de mim, pô. Eu que gerei a ponte e a ponte do contato. Vocês entendem? Então, observe que se ele tivesse se mantido acanhado com as suas dúvidas, não tivesse falado nada, ele não iria chamar minha atenção. E eventualmente, não chamando minha atenção, eu não ia enxergar também que era a oportunidade desse cara conectar com esse aqui, para que os dois chegassem onde eles querem chegar. Beleza? Então, eu não sei se fui claro nesse vídeo, não sei se fui prolixo demais, repetitivo, mas eu espero ter sido útil para você. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, sua inscrição aqui. Todo dia tem vídeo novo, pelo menos eu tô tentando fazer todo dia, não é sempre que eu consigo, mas vamos que vamos, né, pessoal? E eu conto com a sua inscrição, beleza? Tem poucos inscritos aqui no canal, não tem problema, não me apego muito a isso não, mas ver o canal desenvolvendo, chegando em mais pessoas, vocês comentando, é sempre muito, mas muito legal. Eu me sinto muito bem, beleza? Tamo junto, amanhã tem vídeo novo, é nóis.